pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Essa é mais uma videoaula da playlist Análise Combinatória. Aqui no canal já tem a videoaula 1 dessa playlist, que fala sobre fatorial. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. E essa nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Vamos começar com um exemplo bem simples. Quantos looks eu posso montar? Quantos looks diferentes? Tendo 2 sandálias e 3 vestidos. Vocês prometem que não vão rir? Abram as cortinas. Bom, tá aí. As minhas 2 sandalinhas e os meus 3 vestidos. Para diferenciar, vou colocar aqui sandália A, sandália B e vestido 1, 2 e 3. Uma das maneiras de eu saber quantos looks diferentes eu posso montar é descrevendo cada uma das possibilidades. Tipo, a sandália A com vestido 1, a sandália A com vestido 2, essa sandália com vestido 3, essa com vestido 1, essa com vestido 2, essa com vestido 3. Então, eu posso usar a sandália A com vestido 1, aí eu vou ter essa possibilidade aqui. Sandália A, vestido 1. Sandália A, vestido 2. Posso ter a sandália A com o vestido 3. Sandália B, vestido 1. Sandália B, vestido 2. Sandália B, vestido 3. B1, B2 e B3. Então, quantos looks diferentes eu posso formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 looks diferentes eu posso montar. Essa forma de fazer, descrevendo cada uma das possibilidades, é o que nós chamamos de árvore das possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, ou seja, pelo princípio multiplicativo, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui as escolhas. São 2 escolhas, né? Uma escolha de sandália e uma escolha de vestido. E aí, então, eu vou pegar o número de opções que eu tenho em cada escolha. Para sandália, eu tenho 2 opções de escolha. E para vestido, eu tenho 3 opções de escolha. Eu vou simplesmente multiplicar. 2 vezes 3, 6. São 6 as possibilidades que eu tenho. Eu multiplico o número de opções de escolha em cada etapa. Primeiro eu vou escolher a sandália, 2 opções, depois vestido, 3 opções. 2 vezes 3, 6. Simples, né? Mas eu sempre vou multiplicar? Agora, se fosse, por exemplo, eu tenho 2 sandálias e 3 tênis. Quantas opções de escolha eu tenho para usar um calçado, né? Aí, no caso, seria, eu posso escolher uma das 2 sandálias ou eu posso escolher um dos 3 tênis. Esse conectivo ou faz toda a diferença. Eu posso escolher uma das 2 sandálias ou um dos 3 tênis. Então, não vou multiplicar 2 vezes 3, eu vou somar, ok? Então, quantas possibilidades de escolha eu tenho? 5. Quantos números de 2 algarismos posso formar com os números ímpares menores que 6? Bom, números ímpares menores que 6, nós temos 1, 3 e 5. Números de 2 algarismos são números que têm aqui a casa das dezenas e das unidades. É tipo 23, 49, são números de 2 algarismos. 158 já são um número de 3 algarismos, certo? Quando eu for escolher qual número que vai ficar aqui na casa das dezenas, eu posso colocar 1, posso colocar 3 e posso colocar 5. Então, eu tenho 3 opções. Vou colocar aqui, ó, quantidade
de opções de escolhas que eu tenho para colocar na casa das dezenas? 3. Aí agora eu vou escolher o número que vai ficar na casa das unidades. De novo, eu posso colocar 1, 3 ou 5, são os que eu tenho. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, eu vou agora multiplicar, porque independente do número que eu escolhi para a casa das dezenas, eu vou escolher para a casa da unidade um desses 3. Então, agora eu multiplico. 3 vezes 3, 9. Então, eu posso formar 9 números. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar dispondo dos números menores que 5? Então, olha só, agora os números que a gente dispõe para poder formar os números são os números menores que 5. Os números menores que 5: 0, 1, 2, 3 e 4. Se o número tem que ser par, quer dizer que ele tem que terminar em par, não é isso? Números de 3 algarismos. Números de 3 algarismos, ele vai ter o número da casa das centenas, das dezenas e das unidades, de 3 algarismos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para vocês entenderem bem, eu vou primeiro desconsiderar essa palavrinha aqui. Vamos supor que não falou que tinha que ser par. Vamos tirar essa palavrinha daqui, vamos resolver, que já vai ter uma condição aqui. Aí depois a gente coloca essa palavrinha pares e resolve de novo. Olha só, vamos supor que fosse só assim. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar dispondo dos números menores que 5? Os números menores que 5 são esses. A gente vai formar números de 3 algarismos. A única condição que tem aqui é que sejam distintos. Quer dizer que eu não posso repetir números. Então, vamos resolver desconsiderando essa palavrinha aqui. Faz de conta que ela não está aí. Bom, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4 como possibilidades de escolha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números para escolher. Então, na hora de escolher o número que vai entrar aqui na casa das centenas, a minha quantidade de escolhas é 5. Eu vou pôr 5 aqui? Não. Por que não? Não, porque o número não pode começar com 0. Olha só, ele quer números de 3 algarismos distintos. Por exemplo, 143. 143 é um número de 3 algarismos distintos. Mas se no primeiro aqui eu colocar 0, 0,43 não é a mesma coisa de 43? Então, se 0 ocupar a primeira casa lá das centenas, ele não vai ter 3 algarismos, ele vai ter só 2. Então, olha aí o cuidado com a interpretação. Tá vendo? Já começou por aí. Números de 3 algarismos. Quer dizer que ele não pode começar com 0. O primeiro aqui não pode ser 0. Eu tinha 5 possibilidades, mas não posso usar o 0 aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números para escolher aqui na casa das centenas. Agora, na casa das dezenas. Agora pode ser 0, né? Aqui pode entrar 0. Então, seriam 5. Aumentaria para 5, porque aqui pode ser 0. Mas os números têm que ser distintos, têm que ser diferentes. Não pode ter repetição. Quer dizer que agora pode ser 0, aumentariam para 5 opções. Só que eu não posso usar o número que eu já usei, então continua sendo 4 opções. E na casa das unidades? Eu já usei um número aqui, já usei um número aqui, eu tinha 5 números para escolher, já usei 2, então agora sobraram 3. Tenho 3 opções de escolha para escolher o número da casa das unidades. Então, se não tivesse essa palavrinha aqui, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar, dispondo dos números menores que 5? 4
vezes 4, 16, vezes 3, 48. Então, eu posso formar 48 números de 3 algarismos distintos. Tá. Agora, vamos resolver o problema com a palavrinha pares, para você ver como você tem que tomar cuidado com a interpretação do problema. Agora, números pares de 3 algarismos distintos. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vai ter aqui números de 3 algarismos distintos, casa das centenas, das dezenas e das unidades. Bom, aqui eu já sei que não pode começar com 0. Agora, para ser par, que é mais uma exigência, ele tem que terminar em par. Quer dizer que aqui ele poderia ser 2, poderia ser 0, 2 ou 4. Lá, os números pares que eu tenho aqui, 0, 2 e 4. Eu tenho 3 possibilidades. Bom, aí agora, como são distintos, o número que eu usei aqui, eu não posso usar aqui. Então, eu tinha 5 números, o que eu usei aqui eu não posso usar aqui, então aqui seria 4. Mas eu não posso usar o 0. Mas e se o 0 já estiver lá? Tá vendo que aqui deu um probleminha? Porque tem duas condições para me usar ao mesmo tempo. Quando isso acontece, é melhor você desmembrar os seus cálculos. A gente vai fazer o seguinte: vamos calcular quantos números de 3 algarismos distintos, quantos números pares de 3 algarismos distintos terminados em 0, vamos fixar o 0 aqui, e depois vamos calcular quantos números pares de 3 algarismos distintos que, como ele tem que ser par, ali eu já coloquei os que terminam em 0, então aqui sobrou 2 ou 4. Aqui eu vou calcular só os que terminam em 0. E aqui eu vou calcular os que terminam em 2 ou 4. Porque aqui significa que eu já escolhi o 0. E aqui significa que eu ainda não escolhi o 0. Então vamos lá. Eu disponho de 5 números. As opções de escolha aqui é só uma, porque eu já defini que o último número é 0, então é só uma. Dos 5 números, eu já usei o 0 aqui, então na casa das centenas eu tenho 4 opções de escolha. Aqui não tem perigo de entrar o 0, porque ele já está aqui, eu já fixei o 0. Então, dos 5 números, sobrou 4 para mim escolher. Tirei o 0, ó, sobrou 4 números para mim escolher aqui na casa das centenas. Aí o número que eu escolhi para a casa das centenas, eu não posso usar ele de novo. Então, na casa das dezenas, eu só tenho agora 3 opções. Vamos ver quantos números de pares de 3 algarismos terminados em 0? 4 vezes 3 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, são 12 números de 3 algarismos terminados em 0. Agora, vamos calcular os outros números pares, os que terminam em 2 e 4. Aqui, como eu já defini que vai ser 2 ou 4, quantas opções de escolha eu tenho para a casa das unidades? 2 opções de escolha. Aí, desses 5 números, eu já escolhi ou 2 ou 4 para colocar aqui. Quer dizer que aqui sobraram 4 números. Só que aqui não pode ser 0. Então, não são 4 opções mais, são 3. São 3 por quê? Porque não pode ser o número que eu usei aqui, que foi um desses dois, e não pode ser 0, não pode começar com 0. Então, é só 3 opções. Aí, aqui agora, eu posso usar o 0. Seriam 4 opções, porque aqui pode usar 0. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar o que eu já usei na casa das centenas. Então, continua sendo 3 opções. Agora eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho
18 números pares de 3 algarismos que terminam em 2 ou 4. E aqui eu tenho 12 números pares terminados em 0. Como eu quero todos os números pares de 3 algarismos, então eu vou somar 12 mais 18. Vou somar por quê? Porque os números pares de 3 algarismos distintos são esses terminados em 0 ou esses terminados em 2 e 4. Quando o conectivo é ou, a gente soma. Então, 12 mais 18, 30. Eu tenho 30 números pares de 3 algarismos distintos. Agora aqui, a gente não estava considerando que era par. Era só um número de 3 algarismos distintos. Eu tinha 48. Desses 48 aí, 30 são pares. Olha este probleminha. Quantas senhas existem formadas por 10 dígitos numéricos distintos? Bom, essa senha é formada por 10 dígitos. Essa senha, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são os dígitos que eu tenho como opção para formar essa senha? Os dígitos que eu tenho são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, eu tenho 10 opções de escolhas, né? De 0 a 9 são 10 números. Na hora de eu escolher o primeiro número dessa senha, pode ser qualquer número de 0 a 9, qualquer um deles. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Aí alguém fala, epa aí, professora, você falou que pode ser 0, mas você acabou de dizer que não pode começar por 0? Aí é que tá. Sabe aquelas perguntinhas que o aluno gosta de fazer? Professora, vai ser sempre assim? Quer dizer que a gente nunca vai usar o 0 no início? Essas palavrinhas sempre, nunca, elas limitam demais. Tudo depende da interpretação. No exercício anterior, não podia começar com 0, porque a gente precisava de formar números com 3 algarismos. Então, ele tinha que ter casa das centenas, das dezenas e das unidades. Ou seja, se ele iniciasse com 0, ele já ia perder um algarismo. Agora aqui, a gente está formando senhas, certo? No caso, não existe uma senha que comece com 0? Por exemplo, 013 não pode ser uma senha? Pode. O 0 aqui, no caso da senha, ele pode ocupar esse primeiro lugar. Tá vendo como você tem que tomar cuidado com a interpretação? Então, aqui, para mim escolher o primeiro dígito da senha, pode ser qualquer número de 0 a 9. Então, eu tenho 10 opções de escolha. Aí, agora, como os números são distintos, quando eu for escolher o segundo número da senha, eu vou ter 9 opções de escolha, porque 1 já está aqui. Aí aqui já ficou outro número. Então, para escolher o terceiro número da senha, eu tenho 8 opções de escolha. Diminuiu de novo. O próximo número da senha diminuiu 3. Eu já usei 3 aqui. Então, agora eu tenho 7 opções de escolha. Para mim escolher o quinto número da senha, eu já usei 4 números. Não posso repetir, porque tem que ser distintos. Então, agora eu tenho 6. Agora eu tenho 5. Para escolher aqui eu tenho 4 opções. Aqui eu tenho 3 opções. Aqui eu tenho 2. E aqui sobrou uma opção. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho que multiplicar tudo isso aí. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3.628.800. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de senhas que podem ser formadas. 3.628.800 senhas diferentes com 10 dígitos distintos usando só números.
muitos problemas de análise combinatória acabam em produtos, né, multiplicações como essa. Tá vendo que aqui eu multipliquei o 10 por todos os números menores que ele até chegar em 1? Isso significa que isso aqui é 10 fatorial. Quem não assistiu a aula de fatorial ainda, 10 fatorial, esse pontinho de exclamação significa fatorial. 10 fatorial significa que eu vou multiplicar o 10 por todos os números naturais menores que ele. Aqui, ó, até chegar em 1. Então, gente, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link dessa aula sobre fatorial. E não percam as próximas videoaulas. A próxima a gente vai falar sobre arranjos, sobre permutação, sobre combinação. Tudo faz parte da análise combinatória, que é essa parte da matemática que se preocupa em contar as possibilidades. E se você gostou dessa aula, clique em gostei, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Um beijo para vocês!